Vamos analisar o circuito desenvolvido na primeira parte da aula através da expressão booleana. Aqui está o circuito. A saída Z é proveniente de duas entradas de uma porta U, sendo que uma das entradas é uma operação AND entre as variáveis A, B e C. E a outra também é o termo de produto entre as variáveis A, o B barrado e a saída do x1. Então podemos escrever o Z vai ser o ABC OR o A B barrado que multiplica o x1. Mas quem é o x1? É o A barrado, C barrado, isso tudo barrado. A barrado, C barrado, isso tudo barrado. Então, o Z, vamos aplicar algumas propriedades para simplificar a expressão Z. Analisando esse termo, é possível aplicar a lei de De Morgan. O ABC mais o AB barrado. O que diz a lei de De Morgan? Uma forma simples de lembrar da lei de De Morgan é o seguinte, é como se a gente pudesse quebrar a barra externa e troca a operação interna. Então aqui eu vou quebrar essa barra externa e aqui uma AND eu vou colocar uma OR. Vai ficar A barra barra OR C barra barra. O Z vai ser igual ao ABC OR o AB barrado. O A barra barra é o próprio A. E o C barra barra é o próprio C. Agora vamos fazer essa multiplicação. O AB barrado vezes A é o próprio AB barrado. E aqui vai ficar OR A, B barrado, C. Posso pegar esse termo e colocar o AC em evidência. AC que multiplica o B mais B barrado. E agora repetimos esse termo. O Z vai ser igual. Só que o B mais B barrado é 1. AB barrado. Podemos colocar a variável A em evidência. Aqui está a saída Z simplificada. Perceba o seguinte, quando que a saída Z vai ser 1? O A precisa ser 1. E o B pode ser 0. Então, quando o A é 1 e o B é 0, a saída Z é 1. Ou então, quando o A for 1 e o C for 1. São duas possibilidades para a saída Z ser nível lógico alto. O A igual a 1 e o B igual a 0. Ou então, o A igual a 1 e o C igual a 1. Esse caso aqui, percebam que a variável C não interfere. Precisamos ter a variável A igual a 1 e o B igual a 0. E a variável C tanto faz. Então, temos essas duas possibilidades. O A igual a 1, o B igual a 0 e o C igual a 0. Ou então, o A igual a 1, o B igual a 0 e o C igual a 1.
Nesse caso aqui, da mesma forma, temos a variável ABC. A variável B não interfere, ela pode ser 0 ou 1. O que precisamos ter é a variável A igual a 1 e C igual a 1. Então, o A tem que ser 1, o C igual a 1. E o B pode ser 0 ou 1. Então, temos essas duas possibilidades aqui relacionadas com essa condição. Da mesma forma que essa condição, temos duas possibilidades. Se voltarmos lá na tabela verdade do circuito, percebemos o seguinte. A linha 100 tem que ser 1. 100 é essa linha aqui. A linha 101 tem que ser 1. A linha 101 é 1, é essa linha aqui. E essa condição 101, que repetiu aqui, e a condição 111. Implementamos, então, a saída Z através da análise da expressão booleana. Na expressão booleana, a gente pode destacar a relação de De Morgan. Essa relação aqui vem da propriedade. Se tivermos aqui x mais o y barrado, podemos quebrar a barra e trocar a operação. Seria x vezes o y, x barrado, vezes o y barrado. Ou então, a outra situação, o x vezes o y barrado vai ser igual ao x barrado or o y barrado. São as duas formas da lei de De Morgan. São as duas propriedades aí. Nesse exercício, aplicamos essa propriedade aqui, ó, que poderíamos comprovar essa lei. Como que a gente comprova? Se eu tiver aqui, ó, o x e o y. Vamos colocar as possibilidades. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Então, aqui eu tenho o x, o y barrado e o x barrado mais y barrado. Eu vou provar que essa igualdade é verdadeira. Como que a gente prova? Vou fazer a tabela verdade para essa situação e depois a tabela verdade para essa situação. Então, vamos lá. Nessa situação aqui, quando que a saída x vezes y barrado vai ser 1? Quando o x for 0, essa expressão dá 0, barrando vai ser 1. Então, o x é 0 nessas duas linhas. Ou quando o y for 0, porque esse produto vai ser nulo, o barrado vai ser 1. Onde que o y é 0? Nessas duas linhas. Então, aqui. A única possibilidade desse termo ser igual a 0 é quando o x for 1, o y for 1. Nesse caso, a multiplicação vai ser igual a 1 quando a gente barra da 0, que é exatamente essa linha. Aí, quando que essa possibilidade aqui, ó, vamos fazer a tabela verdade desse caso. Ó, o x, quando que esse caso aqui vai ser 1? Quando o x for 0, a gente inverte, a saída vai ser 1. Então, quando o x for 0, a saída é 1. Ou quando o y for 0. Quando o y for 0, a gente inverte, vai dar 1. Quando que o y é 0? Aqui e aqui. Então, já está. Agora, quando o x for 1, a gente vai inverter, vai dar 0. Quando o y for 1, a gente vai inverter, vai dar 0. Essa soma vai dar 0, que é esse caso aqui. Então, dessa forma, a gente prova essa propriedade que foi aplicada. Ok? Qualquer coisa, estou à disposição. Valeu!